Bom dia, quinto ano. Hoje é a aula 8 de português, lúdico de preposição. Preposição. A preposição liga termos de uma mesma frase, estabelecendo relação entre elas. Pode estabelecer relações de posse, origem, lugar, direção e matéria. Aqui são as preposições essenciais: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, sem, sob, sobre, trás. Essas são as preposições essenciais que vocês vão encontrar na frase que depois que eu não vier aqui para os exercícios. Aí logo após vem essas daqui, ó. São essas daqui. São preposições acidentais. Afora, como, conforme, fora, durante, exceto, feito, salvo, mediante, segundo, visto, entre e outras. Principais relações estabelecidas pelas preposições. Autoria. Esta música é de Roberto Carlos. Ao de, que é a preposição de, é a autoria. Por quê? Porque a música é de quem? De Roberto Carlos. Lugar. Estou em casa. Tempo. Eu viajei durante as férias. Causa. Estou tremendo de frio. Modo. Modo ou conformidade. Vamos escolher por sorteio. Assunto. Não gosto de falar sobre política. Fim. Ou finalidade. Eu vim para ficar. Instrumento. Paulo feriu-se com a faca. Companhia. Hoje vou sair com meus amigos. Posse. Este é o carro de João. Oposição. O Flamengo jogou contra o Fluminense. Essas são algumas principais relações estabelecidas pela preposição. São algumas. E nós vamos estudar agora o nosso livro. Vamos para a página 63. Vamos testar. Página 63. Aqui do livro. Página 63, vamos testar. Essa página vocês irão realizar e no outro vídeo eu venho colocando a resposta. Número 1. Divertidamente, Halle enfrenta a mais importante mudança de sua vida. De acordo com o que estudamos no trecho destacado, onde está em negrito, foi usado... Está em negrito aqui, ó. De sua vida. De acordo com o texto que estudamos, no trecho destacado, foi usado o grau superlativo relativo de superioridade. Agora, leia com atenção as alternativas e marque a que apresenta uma frase com o mesmo grau de adjetivo. O que vem a ser adjetivo é o que dá qualidade ao ser ou ao objeto. Número 2. O trecho abaixo foi retirado da resenha de Divertidamente, que lemos no início da sessão. Para praticar, marque a alternativa que você reproduz o uso do superlativo absoluto analítico no texto, onde está em negrito. 3. Já sabemos que os graus do adjetivo podem indicar intensificação ou comparação. Ao comparar, caracterizamos elementos entre si ao intensificar.
ressaltamos uma característica de um elemento. Aí vocês vão marcar a opção em que há, respectivamente, uma comparação e uma outra, né, intensificação de característica. Letra A, B, C ou D. Página 64. Essa página, você vai fazer o quê? Você é o escritor. Você vai escrever uma resenha sobre o que está aqui nessa página 64 e a página 65, tá bom? Aí agora com vocês, que você é o escritor, vocês que vão... É opcional, você pode fazer ou não, mas eu gostaria que vocês fizessem, até para praticar mais. Página 66. Página 66, módulo 4. Isso é muito divertido, essa leitura. Peço que vocês também leiam essa leitura aqui da página 66, página 67, é leitura, página 68, página 70 e 71, é leitura e interpretação do texto. Peço também que vocês leiam para interpretar o texto. Essa página 66, sobre o texto Isso é Muito Divertido, fala de um protagonista, que é Pedro Malas Artes. O personagem joga dinheiro na árvore e passa a dizer que é uma mágica, que a árvore é mágica e que dela sai dinheiro, e consegue vender as terras bastante desvalorizadas a um banqueiro maldoso e avarento. Só vou contar esse pedacinho, né? Senão fica sem graça e vocês não vão acabar lendo, né? Então, espero que vocês vão gostar da leitura. Procurem ler com atenção, que vocês vão gostar muito dessa leitura. A página 70 é leitura e interpretação do texto. Na página 71 também é leitura e a interpretação desse texto. Mas fala aqui também, ó, sobre os acausos. Ele é um gênero textual. Significa gênero textual, os acausos. São narrativas de origem oral que surgiram na sociedade das zonas rurais, passadas de geração em geração, em rodas de amigos ou familiares, para entreterem ou dar exemplos, contadas de forma engraçada, irônica, aterrorizante ou até mesmo com elementos de vingança. Essas histórias também podem apresentar rimas, trabalhando a sonoridade. Hoje é bastante comum encontrarmos causos escritos, publicados em sites, livros impressos ou digitais, como esse que você vai acabar de ler, tá bom? Página 71, para responder também. Página 72, preposição. Atividade também. Eu vou explicar para vocês aqui e peço que vocês realizem também essa atividade aqui. Aqui embaixo, ó, vamos ler essa parte aqui de baixo, dessa página aqui, 71, 72. As palavras que foram destacadas nos trechos anteriores são chamadas preposição. Dos trechos anteriores aqui, do número 1, número 2, letra A e B. Número 1, A e B. Número 2, A e B. Então, essas palavras destacadas são chamadas de preposição. Elas ligam termos de uma mesma frase, estabelecendo relação entre elas. As principais preposições são a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e trás. Elas podem estabelecer relações de posse
origem, lugar, direção, matéria, entre outras. Número 1. Releia o trecho a seguir e responda o que se pede. Abriga no seu plató a cidade de Teixeira, terra de poetas, terra de meus ancestrais, da minha família Nunes. Letra A. Seria possível eliminar as palavras destacadas no trecho acima? Essa aqui eu vou fazer com vocês agora, porque essa aqui era só para conversar em sala de aula. Lembra? Quando tiver assim, é só para conversar em sala de aula, número 1 aqui. Não precisa nem responder. Só vou conversar aqui com vocês. Vocês deveriam notar que não seria possível excluir as preposições em destaque. Não dá. Como é que eu vou falar de alguma coisa e não colocar uma preposição? Falar uma frase sem colocar uma preposição. Não tem como. Sempre vai vir uma preposição. Tá aqui. Abriga no seu plató a cidade de Teixeira. Eu poderia falar assim. Abriga no seu plató a cidade de Teixeira? Ficaria sem nexo, não? Então, tem que ter uma preposição aqui ligando a palavra. Letra B. O que aconteceria com o texto caso essas palavras fossem retiradas? Sem elas, as relações entre as palavras ficam sem sentidos. E o texto fica incompreensível. Não vai entender nada. É a mesma coisa se eu colocasse também, se eu não colocasse a pontuação. Se eu falasse assim, fui no mercado, comprei mamão, banana, direto. Sem vírgula, sem nada. Sem pontuação nenhuma, a preposição, a mesma coisa. Não teria sentido se não colocasse a preposição. A número 2, quando usamos essas palavras que ligam um termo ao outro, estabelecendo relações entre elas, veja. Letra A, cidade de Teixeira. Nesse trecho, a palavra de indica uma relação de lugar ou posse. Posse ou lugar. Nesse trecho, cidade de Teixeira. Ela é posse ou lugar? Posse é quando é meu, é meu. Lugar é o quê? B. Terra de meus ancestrais. Nesse trecho, a palavra destacada indica uma relação de posse ou lugar. 73. Página 73. Número 3. As preposições podem estabelecer ainda relações de assunto, causa, consequência e conteúdo. Observe. Gosto de conversar sobre, onde está em negrito, sobre esporte. Assunto, esporte. Algumas pessoas perdem tempo falando de coisas insignificantes. Assunto, coisas insignificantes. A preposição de aqui. Não fique triste por não ter participado da conversa. Alguém ficou triste. Causa, não participar da conversa. Alguém ficou triste. Causa, não participar da conversa. Depois de ouvir aquele caso, morri de medo. Ouvir o caso, consequência, morreu de medo. Vou trazer uma jarra com suco de laranja para bebermos enquanto conversamos. A jarra contém suco. Conteúdo: suco de laranja. Agora analise as situações a seguir e marque a opção que indica a relação de sentido estabelecida pela preposição destacada. Aí vocês vão ler letra A, o Garfield aqui, vão ler tudinho aqui e vão assinalar se é causa, conteúdo ou consequência. Página 74. Na letra B, o mesmo.
O que está acontecendo com o cachorro aqui, o garfo atrás dele, e depois. Aí vocês vão olhar os quadrinhos, as tirinhas aqui, e vai assinalar ou consequência, assunto ou causa. Falaram de política na televisão. Talvez esse seja o momento de prestar mais atenção. O menino está falando aqui da menina. Matéria, assunto ou conteúdo. Letra D. Você deve ser muito esperto para não cair em armadilhas. Conteúdo, causa ou consequência. Página 75. A página 75, vocês vão ler esse texto aqui, que é a chegada do trem no campo. E logo aqui embaixo, tá o quê? Direção, tempo, finalidade, modo, companhia, lugar, origem e posse. Aí aqui no texto tem palavras em negrito preto, tá em negrito. Aí vocês vão observar o que se trata dessas palavras e colocar aqui no quadrinho, nesse quadrinho aqui. Vou colocar nesse quadrinho aqui. Vou dar uma dica de uma aqui. Direção é a... Vamos ver aqui, ó. No final dos anos 40, início de 50, empenhava-se o exército brasileiro com seu... Ó, com aí, o com tá em negrito. Ele vai ficar onde aqui? Esse com. Ele tá aqui, ele tá na direção, tá no tempo, finalidade, modo, companhia, lugar, origem ou posse. Aí vocês vão escrever aqui no quadradinho aqui. Quem ele que indica ele, qual é desses aqui que indica ele aqui? Ó, com seu batalhão ferroviário em completar a ligação de Porto Alegre a São Paulo. O A. Quem é esse A aqui? Ele é direção, companhia, tempo, lugar, finalidade, origem, modo ou posse. Vou falar uma. Fala duas para vocês. Com. O com aqui, ele é o modo. Por que ele é o modo? Porque ele estava empenhando-se, né, para o exército brasileiro. Que no final dos anos 40, o início dos 50, empenhava-se o exército brasileiro. O exército brasileiro estava se empenhando. Então, o com é o modo, a forma que ele estava fazendo. Seu batalhão ferroviário em completar a ligação de Porto Alegre a São Paulo. São Paulo. De Porto Alegre a São Paulo. Ele está tendo o quê? Uma direção de Porto Alegre a São Paulo. Então, A é a direção. Os outros tentem fazer, tá bom? Página 76. Aqui são as preposições também, ó, que ligam a outra. Preposições. Algumas preposições podem se unir a outras e formar novas palavras. Preposição de. De mais este, deste. De mais esta, desta. De mais esse, desse. De mais essa, dessa. De mais aquele, aquele. De mais aquela, daquela. De mais isto, disto. De mais aquilo, daquilo. De mais os, dós. De mais da ou das. De mais um, dum. De mais um, duns. De mais uma ou umas, dumas ou duma. De mais ele, deles ou deles. Aqui são algumas preposições aqui. A preposição de, a preposição em e a preposição a, que é artigo. E preposição por. A partir de per, forma arcaica de por. Número 5. Faça a associação das preposições com as palavras indicadas e complete as frases. Letra A. O jornal deu a notícia. Pontinho, pontinho, morte, pontinho, pontinho, cantor. D mais A,
ou D mais O? Aí dá uma olhada, vocês vão dar uma olhada nessas preposições que estão aqui em cima para que possam responder. Não é difícil. A letra A fica: o jornal deu a notícia da morte do cantor. E as outras, a mesma coisa. O que vocês vão realizar também. É só dar uma olhada aqui em cima, nessas preposições que estão em cima, para poder responder a número 5. E logo após, no outro vídeo, eu venho com a resposta das atividades.